Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Nosso webinar de hoje vai ser sobre como alcançar excelência em vendas e conquistar novos clientes. A gente está agora simultaneamente ao vivo para o Instagram, ao vivo no YouTube também. Galera do Instagram, tem o link aqui na bio para que vocês entrem lá no YouTube, porque a gente tem lá um apoio visual, beleza? Então, galera que está ao vivo aqui no Instagram pode migrar ali para o YouTube para que a gente consiga ter um apoio visual. Galera do YouTube, vocês já estão conseguindo ver aqui o apoio visual. A ideia do nosso webinar hoje é que ele tenha em torno aqui de 45 minutos, né? Então, entre meia hora e 45 minutos para a gente elencar e trazer alguns pontos falando sobre excelência em vendas, né? E para começar o nosso bate-papo aqui de hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre vendas de fato, né? Então, muita gente acha que venda é questão de dom, questão de talento, questão de afinidade. E galera, vendas é uma ciência. E como toda ciência, ela precisa ser estudada e ela precisa ser aprendida. Então, toda ciência ela pode evoluir, tá? Então, se engana muito quem acha que venda é uma arte, que venda é dom. Vender é ciência, ela é puramente técnica, né? Então a gente consegue sim utilizar da venda como uma ciência. E no mundo das vendas, ela vem sendo estudada por uma série de ciências, né? Que ciências que vão, de matérias que vão estudando a venda. A primeira delas é o marketing, que são pontos e são técnicas que a gente vai aprofundar aqui um pouquinho hoje, tá? Então, que áreas da ciência que vem estudando a venda? A primeira delas, o marketing, né? Com o marketing a gente vai conseguir entender e saber como atender os nossos compradores. Outra área da ciência que estuda muito vendas é psicologia, onde a gente consegue saber quais são os comportamentos tanto do vendedor quanto do comprador e quais são os comportamentos humanos que influenciam nisso, né? A gente tem um grande exemplo aqui de ciência da psicologia que vem estudando venda, que é o livro Spin Selling do Neil Heckman, né? Que ele passou ali um estudo de praticamente 20 anos entendendo como que os principais vendedores, como que os vendedores que mais batem metas se comportam, quais são os comportamentos dele, né? Então, a psicologia aliada ao marketing faz com que a gente consiga entender, primeiro, entender o comportamento humano e entender quais são os comportamentos que levam o cliente a comprar ou os vendedores a vender, né? A próxima área da ciência que a gente vai aprofundar e falar aqui um pouquinho é da neurolinguística, né? O que é a neurolinguística? É como que a linguagem corporal pode influenciar no momento de compra ou no momento de venda, tá? Então, a gente sabe que linguagem não necessariamente é somente verbal, né? É o que eu estou verbalizando aqui agora. A gente entende que a linguagem também é corporal, também está relacionada ao meu comportamento, tá? Então, tudo isso entra na neurolinguística. Como que a linguagem corporal pode influenciar em todo momento de venda, em todo momento de compra. E a próxima área da ciência que a gente vai trazer aqui é a neurociência, para a gente conseguir entender como que o cérebro funciona no momento de venda, tá? Ou de compra. Quero fazer esse disclaimer um pouquinho mais rápido aqui para vocês, só para a gente setar um pouquinho da expectativa e entender o que a gente vai ver nesse bate-papo aqui de hoje, tá? Para quem acompanhou o último webinar, a gente falou um pouco sobre perfil do consumidor, né? Então, só para relembrar, porque são pontos que vão fazer sentido aqui quando a gente vai aprofundando no nosso bate-papo para entender um pouco mais sobre marketing, sobre psicologia, sobre neurolinguística e neurociência. Quando a gente fala em marketing, é muito importante a gente entender o perfil do nosso consumidor, como que ele consome. E a gente já viu que consumidor 4.0, omniconsumidor, omnicliente, é um cara extremamente conectado, ele tem muito acesso à informação, ele é muito consciente, ele tem muita informação o tempo todo. Então a gente entende que esse cara está presente em todos os momentos, ele está presente em vários canais e ele recebe muita informação o tempo todo.
E a gente pode falar que o omniconsumidor somos nós, né? A gente está presente em vários canais e a gente consegue ter. Hoje eu não preciso mais ir atrás de informação, né? A informação vem chegando para a gente o tempo todo, mesmo que eu não peça isso. Então, isso é importante para a gente entrar em algumas áreas do marketing, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho de marketing, a gente precisa entender que a gente tem hoje basicamente dois tipos de atração de cliente. O inbound marketing, que é um marketing de atração onde eu consigo, que a gente fala que a gente pesca de rede, né? Eu jogo uma rede e eu vou trazendo esse cara para que ele venha falar comigo, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, para quem trabalha com B2C e a gente vem fazendo patrocinados, fazendo campanhas, influencers para trazer esse cara para a nossa rede de relacionamento, para a nossa área de consumo. Tá? Então, o inbound marketing é quando eu atraio aquele cliente para que ele consuma de mim. Por isso que é importante a gente entender um pouco do perfil de comportamento desse cliente e entender em que momento que eu posso utilizar cada tipo de estratégia que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Então, o inbound marketing é o marketing de atração. Eu vou atrair o cliente através de alguns gatilhos, sejam eles mentais, sejam eles vieses cognitivos, para que ele venha até mim e consiga consumir. E o inbound marketing ele tem algumas vantagens. A primeira delas é que a gente consegue ter uma comunicação direta com o nosso cliente ideal. Eu já consigo traçar um perfil ideal desse cliente e a partir disso eu consigo ter uma comunicação direta com ele. A segunda vantagem é que a gente consegue ter um relacionamento mais próximo com esses clientes. Tá? Eu consigo ter uma aproximação dele muito maior do que outro tipo de estratégia que eu vou utilizar. Outra vantagem que a gente tem é que esse cliente geralmente ele já vem com uma predisposição de adquirir um produto ou um serviço. Pensa que quando eu joguei a isca para esse cliente, que eu estou pescando ele lá no meu mar, se ele mordeu essa isca é porque ele já tem uma predisposição maior a adquirir o meu produto ou serviço, porque dentro da jornada que a gente mapeou lá de venda daquele cliente, ele já está numa etapa onde ele já tem uma predisposição maior. A quarta vantagem do inbound marketing é que geralmente quando a gente utiliza esse tipo de estratégia, o nosso ciclo de venda tende a ser menor e o nosso CAC também. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. É quanto que eu estou colocando de dinheiro na mesa para que eu consiga atrair aquele cara até o ponto de eu convergir isso em uma venda. Então, o meu ciclo de venda diminui e o meu CAC também, tá? Então, quando a gente trabalha com estratégias de inbound marketing, a gente consegue mensurar muito bem isso, a gente consegue ter uma comunicação direta e a gente tem geralmente um CAC menor. Já quando a gente vai para uma estratégia de outbound marketing, que a gente pode falar que é uma estratégia de growth ou uma estratégia de marketing e vendas, que eu não vou atrair o meu cliente para comprar de mim. Eu vou atrás desse cliente. Tá? Então a gente pode falar que isso é uma estratégia de marketing um pouco mais tradicional para que a gente converta esses leads. É pior do que inbound? É melhor do que inbound? Pessoal, não existe pior ou melhor, existe o adequado para o teu momento. E são estratégias que elas podem convergir em vários pontos, em várias etapas do nosso processo de venda. E sim, outbound marketing, principalmente para quem trabalha com vendas complexas, geralmente com ticket médios um pouco mais altos, faz muito sentido. Por quê? Retorno de investimento muito maior do que o outbound marketing. Eu preciso colocar menos dinheiro na mesa para que eu tenha um retorno maior do investimento que eu estou fazendo. Eu consigo ter mensuração desses resultados de maneira muito mais facilitada, porque eu estou com esse cara na minha mão, eu que estou indo atrás dele. Então eu consigo mensurar melhor todos os resultados que eu estou tendo, porque é a minha equipe que está prospectando esse cara, é eu que estou indo. Quando a gente fala de inbound, eu estou pescando de rede. Quando eu estou falando de outbound, eu estou pescando de arpão. Então eu vou escolher o peixe que eu quero pescar. E uma das vantagens do outbound marketing é que a gente consegue fazer uma validação da persona do nosso cliente ideal de maneira mais fácil e mais rápida. Porque eu já consigo entender quais são as principais características do meu cliente, qual que é o meu cliente ideal e a partir disso eu ir buscar ele.
E a quarta vantagem, a gente consegue ter mais tipos de ferramenta para utilizar nesse tipo de marketing, tá? Então ele me dá uma gama de possibilidades muito maiores e uma gama de experimentações maiores de processos que eu posso fazer através do Outmarket. Eu posso ter outras tentativas e ferramentas, e daí, pessoal, aqui a gente não está falando de ferramenta omnichannel, eu não estou falando de ferramenta no sentido de tecnologia. A gente está falando aqui de ferramenta no sentido de validação, a gente está falando de ferramenta no sentido de estratégia, de técnica de venda que a gente está utilizando. Tá? Então, para essa área do conhecimento, a gente consegue entender o perfil de consumo desse consumidor, que tipo de marketing que eu posso utilizar. Para a gente falar um pouquinho do perfil desse consumidor, a gente pode trazer aqui, ó, a gente trouxe um dado relacionado a Omnichannel, né? E para quem já acompanhou os outros webinars, a gente sabe que Omnichannel, ele não é só digital, né? O Omnichannel ele também é físico, isso faz diferença. E Omnichannel também não quer dizer só ter vários canais, ela é uma estratégia de visão holística sobre aquele cliente e como que eu vou interagir com ele. Aqui a gente trouxe um dado que o Google, uma pesquisa do Google, que diz que 76% das pessoas que acabam visitando uma loja física costumam consumir online. Olha que legal isso. A gente entende que esse consumidor ele é extremamente conectado, tem muita informação e ele é consciente do processo, mas ele ainda tem a necessidade de entender fisicamente em alguns momentos aquele produto ou aquele serviço. Não necessariamente ele vai fechar a venda no físico, tá? Isso é muito importante. A gente precisa ter um processo estabelecido aqui de canais digitais e entender que as coisas funcionam juntas, tá? Não é uma estratégia de outbound para uma coisa, de inbound para outra coisa. Aqui só compra online, aqui só compra. Isso tudo se mistura no nosso dia a dia, porque a gente sabe que na jornada aqui de compra do nosso cliente, ela é praticamente infinita, né? Então ela tem trocas de etapas de maneiras muito diferentes. Então a gente sabe que 76% das pessoas, elas que visitam lojas físicas costumam consumir online. E olha que dado super interessante, tá? A gente foi atrás de algumas pesquisas para trazer para hoje e a gente viu que em 2023 a gente teve um aumento de 91% de compras online, somente em 2023. O que, que isso mostra? Que o omnichannel está muito vivo, o físico também está muito vivo, mas mostra também que o consumidor ele vem trazendo uma série de mudanças diferentes nesse perfil de consumo, tá? Então a gente entende que um aumento das compras online quer dizer que esse cara está muito mais conectado, né? E existem vários canais diferentes que nos ajudam a fazer uma conexão com esse cara. Um deles é o próprio WhatsApp, né? Então a gente consegue entender que sim, canais digitais fazem toda a diferença aqui para o nosso cenário, tá? Então, olha só, a gente viu até agora que existem que venda, ela é sim ciência, não é o dom, não é uma arte, né? Se engana quem acha que ela pode sim ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Logicamente, tem pessoas que têm uma propensão e uma facilidade maior para o processo de venda, mas como todo dom e todo talento, se ele não for estimulado, ele acaba morrendo, né? Ele acaba definhando. Então, venda sim é técnica, tá, pessoal? E por mais que a gente estude bastante, a gente sabe que venda, quanto mais complexa a venda, mais conhecimento ela vai exigir. O nosso consumidor ele é muito exigente nesse sentido, tá? Então a gente entende que para quem trabalha tanto com venda transacional, que é aquela venda do varejo, aquela venda do dia a dia, quanto para quem trabalha com vendas complexas, que são vendas geralmente de tickets médios maiores, que são vendas às vezes focado no B2B, que são empresas que atendem outras empresas, elas quanto mais complexa essa venda, mais conhecimento ela nos exige, né? Tem uma frase do Steve Jobs que fala que as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela. E é de fato isso, tá, pessoal? Nem sempre aquele cliente ele sabe que ele tem uma dor ou ele já tem a noção do desejo que ele tem para consumir aquilo ou que aquilo vai ser útil para ele, seja de um produto, seja de um serviço específico.
né? Gosto muito dessa frase do Jobs, porque a Apple, quando lançou o iPhone em 2007, ela revolucionou o mercado, né? Ela criou um mercado completamente do zero com um aparelhinho sem botões, que deu uma janela para o mundo de fato, né? Que unificou uma série de gadgets no mesmo local, no mesmo aparelho. E a gente nem sabia que a gente precisava daquilo, né? Porque na época a gente tinha um computador para mandar os e-mails, telefone só para ligar e era isso. E a gente não sabia que precisava de um smartphone até a gente ser apresentado para ele. Então, pessoal, quanto mais complexa a venda, mais conhecimento ela nos exige. Tá? Então a gente vai entrar, a gente falou um pouquinho aqui de marketing, que sim é uma ciência que estuda muito o processo de venda, e a gente vai entrar agora nas outras ciências, tá? Então, psicologia, a gente vai falar um pouco sobre necessidades humanas, né? A gente vai falar sobre vieses cognitivos do processo de venda, a gente vai falar sobre gatilhos mentais, a gente vai entender qual que é o papel do vendedor aqui nesse processo como um todo, tá? Para entrar um pouquinho mais nessa seara, a gente vai falar um pouco sobre as seis principais necessidades humanas, tá? E aqui a gente está falando de necessidade social. A gente sabe que o ser humano ele é um ser social. Dificilmente a gente consegue viver bem sozinho, né? Em alguns momentos a gente quer ficar sozinho de fato, mas a gente entende que o ser humano é um ser social. E para isso ele tem algumas necessidades. E aí, pessoal, aqui eu quero só fazer um parênteses, tá? Façam uma reflexão nos nossos comportamentos enquanto indivíduo e façam uma reflexão se a gente tem ou não tem essas necessidades de um contexto geral, tá? Pode levar para si mesmo e fazer uma autorreflexão neste caso. Primeira necessidade, necessidade de segurança. Pessoal, nós enquanto indivíduos sociais, enquanto seres humanos, sim, precisamos estar sempre se sentindo seguro. Não quer dizer que a gente vai estar seguro o tempo todo, mas a sensação de segurança importa e muito para nós seres humanos enquanto convívio social. Isso vale para segurança enquanto eu estou saindo de rua, segurança para uma tomada de decisão, sentir-se amparado e seguro. Então, a gente tem, enquanto ser humano, necessidades e segurança é uma delas. A próxima necessidade é a necessidade de reconhecimento, tá? O ser humano gosta de se sentir reconhecido e valorizado por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz. Então, nós, enquanto ser humano, enquanto estamos vivendo em sociedade, a gente sim quer ser reconhecido por aquilo que a gente faz do lado positivo, principalmente, né? Não do lado negativo. Mas a gente tem a necessidade de se sentir importante, de se sentir valorizado, né? A próxima necessidade é a necessidade de diversidade e aventura, que ela parece ser antagônica, e de fato é, com a necessidade de segurança, né? Então, olha só que complexo é o ser humano e que complexo que é de entender a nossa cabeça, e por isso que existem várias áreas da ciência que vão estudando os nossos comportamentos, né? E a psicologia, que é o que a gente está falando aqui agora, é justamente tratando sobre isso. Por mais que o ser humano ele quer se sentir seguro, quer se sentir amparado, porém ele tem necessidade de aventura. A gente tem necessidade de variedade, de mudança, de desafios. A gente quer sempre saber do novo. A gente, principalmente na era que a gente está agora, que é uma era da experiência, onde a gente tem. E eu gosto muito do livro do Walter Longo, que fala da era do pós-digital, né? Que hoje a gente já passou a era digital, a gente já está na era do pós-digital. Por quê? O digital ele não é mais extraordinário, ele já está aqui no nosso dia a dia. Então isso faz com que a gente queira sempre novidades, que a gente se entedie muito rápido, que a gente esteja buscando sempre algo novo que vai nos fazer nos tornar satisfeito. E ela de fato é antagônica à segurança, né? Ao mesmo tempo que eu quero ter algo novo, que eu quero me aventurar, que eu quero sair da zona de conforto, a gente também quer se sentir seguro para tomar essas decisões e esses passos, né? Então o ser humano de fato é muito complexo. A próxima necessidade é a necessidade de progresso e evolução. E a gente pode falar que isso é um princípio básico da vida, né?
porque a gente nasce e está sempre buscando uma evolução, sempre buscando evoluir, sempre buscando crescer e aprender algo novo. Ninguém começa nada que não queira terminar ou que não queira evoluir com aquilo. Então a gente pode sim falar que a necessidade de progresso, de evolução, é uma necessidade básica do ser humano. A gente pode falar que o ser humano ele nasce, cresce, se desenvolve para depois morrer, né? E de fato é assim que funciona e é uma necessidade de convívio social nossa, né? Então ter progresso, evoluir, estar sempre em constante evolução, crescer, né? Para que depois a gente consiga ver os frutos daquilo que a gente colheu. A próxima necessidade humana e social, a gente pode falar aqui de amor, de paixão, de conexão, tá? E a gente não precisa levar para o lado romântico da coisa. Também é isso, né? A gente precisa sim ter esse lado romântico de paixão, seja com quem você se relaciona, com a sua família, com seus amigos, mas a gente pode trazer isso como uma necessidade de conexão com outros grupos ou outras pessoas. A gente busca conexão com outros indivíduos que são parecidos ou que têm uma correlação com a gente. A gente pode ver isso com posições políticas, por exemplo, com estilos musicais, com a fé de cada um, a religiosidade de cada um, ou qualquer outro tipo de envolvimento social que aquele ser humano possa ter. Então, sim, conexão, paixão e amor também é uma necessidade social do ser humano, tá? E a última das seis é a necessidade de colaboração. A gente sim tem necessidade de colaboração. O ser humano, por si só, ele não é um ser individual, o ser humano é um ser coletivo. Desde quando a gente veio evoluindo lá na era da pedra, que a gente foi para o Homo sapiens sapiens, a gente só conseguiu evoluir enquanto ser humano porque a gente colaborou um com o outro e viveu em sociedade. Então, viver em sociedade é você estar colaborando com o outro o tempo todo. E colaboração também é uma das seis necessidades básicas do ser humano enquanto convívio social, tá? Então a gente precisa sim estar aberto ou colaborar ou que as pessoas colaborem conosco. Para a gente entender um pouco e fechar essas seis necessidades, eu queria até fazer um desafio aqui para quem está assistindo a live lá pelo Instagram ou pelo YouTube. Coloca no comentário se bateu ou não bateu, o que, que vocês entenderam, se faz sentido isso que a gente trouxe, porque a psicologia nos explica muito isso, né? Quais as necessidades do ser humano enquanto ser social. E de fato, essas são as seis necessidades básicas. Se a gente for fazer olhar para dentro, olhar para a gente vai conseguir entender e conseguir identificar essas necessidades no nosso convívio do dia a dia. Fechado? Agora a gente vai abordar um próximo tema que são vieses cognitivos e o processo da venda. O que são vieses cognitivos, pessoal? São a maneira que a gente pensa e que a percepção sobre a que a gente tem sobre algo, sobre alguém, sobre aí sim, entrando na venda, sobre um produto, sobre um serviço, sobre o meu vendedor, tá? E a gente trouxe aqui cinco vieses cognitivos. Primeiro deles, efeito halo, né? Anotem bem aqui, pessoal, o efeito halo, porque o efeito halo, depois a gente vai ver um pouco mais sobre ele, tá? Eu vou passar cada um deles e trazer eles de maneira mais aprofundada, esses vieses cognitivos, mas para mim isso o efeito halo ele tem uma importância muito grande, tá? Então anotem aí, quando a gente fala e sabe utilizar muito bem e entender esses vieses cognitivos, faz com que a gente consiga, de fato, ou atrair mais clientes, ou a gente tem um aumento de performance de conversão. Quando a gente entende para o viés, a gente traz os vieses cognitivos para o nosso processo de venda, seja ele complexo ou seja ele transacional, a gente tem um aumento de performance que pode chegar aí a mais de 40% em alguns casos. Tá? Então, o primeiro viés cognitivo, efeito halo. Segundo, confirmação. Terceiro, ator observador. O quarto, ancoragem. Também é um viés cognitivo que eu gosto muito de falar. E o quinto, a autoconveniência, tá? Vamos para o primeiro? Falar um pouquinho do dito do efeito
Halo, né? Às vezes as pessoas não têm ouvido falar do efeito Halo, né? Mas a gente conhece aquela frase que só se tem uma oportunidade para causar uma boa primeira impressão. É ou não é? A gente fala direto isso, olha, eu tenho 20 segundos para causar uma boa primeira impressão. E galera, essa boa primeira impressão que todo mundo fala é o efeito Halo. É como que as pessoas, ou o cliente, ou o vendedor, mas como que o cliente vai olhar para a gente e vai ter uma percepção sobre nós, uma boa primeira impressão. Isso é o efeito Halo, tá? Halo ele é auréola em inglês, mas esse viés cognitivo ele fala muito sobre os conceitos ou preconceitos que a gente tem sobre algo, né? E isso pode ajudar ou não no nosso processo de venda, tá? Então, o que é o efeito Halo? É o pré-julgamento que uma pessoa vai ter de você sem menos ela te dar a oportunidade de falar, tá? Então, aqui ela vai te olhar e ela vai te julgar por aquilo. E, pessoal, as pessoas julgam, se engana quem acha que não, tá? Seja por aparência, seja por comportamento, seja por é, a gente não só aparência ou comportamento, mas por qualquer outro tipo de percepção que ela possa ter, como um sotaque. Então, a gente pode sim utilizar o efeito Halo ao nosso favor. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas a gente precisa entender que esses viés cognitivos eles existem. As pessoas vão nos julgar, as pessoas vão julgar a nossa marca, as pessoas vão julgar o nosso produto. Entenda que isso vai existir. Esse é o primeiro ponto desse viés cognitivo. Vai sempre existir, a gente precisa aprender a trabalhar com ele, tá? Próximo viés cognitivo é o viés da confirmação. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que, enquanto ser humano, a gente quer sempre confirmar que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente acha está correto. A gente sempre busca essa autoafirmação. E daí, né, se engana quem acha que é o vendedor que vai fechar um negócio com o cliente. Pessoal, não tem mais espaço para aquele vendedor que é o tirador de pedido, né? Hoje o papel do vendedor ele está muito mais de um consultor e que a gente consiga ter empatia de algo do que propriamente ele empurrar uma venda. Quem fecha a venda é o próprio cliente. Ele vai sempre confirmando tudo aquilo que ele acha, vendo as percepções dele e buscando essas confirmações. E esse ele é um viés cognitivo que a gente pode sim utilizar no processo de venda. Se a gente entender que o vendedor ele é um guia, a gente consegue entender e utilizar esse viés cognitivo em todo o nosso processo de venda, tá, pessoal? Porque sim, a gente busca afirmação o tempo todo. A gente quer, enquanto ser humano, que as nossas vontades e a gente quer que, além das nossas vontades, tudo aquilo que a gente acha seja confirmado. A gente busca isso o tempo todo, tá? Então, o próximo viés cognitivo aqui, ele é o viés da ancoragem. E aqui, pessoal, é algo que eu gosto muito de falar, porque ancoragem vai muito mais do que preço, tá? A gente está falando aqui em percepção de valor, não necessariamente preço, tá? É a ancoragem que faz com que a gente ache que pagar 10 mil reais num iPhone 16 na promoção é muito barato do que comprar, por exemplo, uma bala ou uma fruta no supermercado e pagar um, dois, três, R$ 4 e achar muito caro, né? É a ancoragem, é a percepção de valor que aquele cliente vai dar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Então, é, por que isso é um viés cognitivo? Porque sim, a gente seta expectativa. Venda nada mais é do que alinhamento de expectativa, tá? Então, eu preciso sim ter ancoragem de valor em todo o processo. Seja ele para uma venda um pouco mais complexa, seja ele para uma venda tradicional ou transacional, né? Onde eu vou ter só uma transação monetária. E ancoragem, pessoal, serve para venda física, serve para venda complexa, serve para venda B2C, serve para venda B2B. Porque a gente viu ali que uma das necessidades do ser humano ela é fazer a conexão, né? E fazer e também ser reconhecido.
E a ancoragem tem muito a ver com isso também, tá? Você precisa entender que muitas vezes você comprar um produto que para você tem um valor muito maior, porque ele vai te trazer um status, ele vai trazer reconhecimento por um preço menor, faz toda a diferença. Então, trabalhem com ancoragem. Ancoragem, para mim, é um dos processos fundamentais de toda a jornada de venda e das etapas de venda, tá? Então, lembra que a ancoragem é a percepção de valor, não percepção de preço. Então, isso faz com que a gente ache, por exemplo, que uma Ferrari de R$ 1 milhão é barato, dependendo do ano, dependendo do que ela representa, tá? Então, guardem bem a ancoragem, porque eu gosto muito desse viés cognitivo e ele pode ser uma ferramenta incrível para o nosso processo de venda. Tá? Próximo viés cognitivo, ele é o ator observador. E esse viés cognitivo, pessoal, ele comumente, vamos lá, para quem trabalha com venda, eu imagino que devo ter vários colegas vendedores meus aqui na nossa live, e a gente já se deparou com aquele cliente que a gente fala, esse cliente é muito chato, ele me pergunta o tempo todo, ele vai no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do meu produto ou do meu serviço, né? Geralmente, aquele cliente mais exigente, ele é um cara muito crítico. Esse é o viés cognitivo do ator observador. O que é o ator observador? É aquele viés cognitivo que faz com que o cara tenha certeza daquilo que ele está consumindo, daquilo que ele está comprando. Então ele vai perguntar, ele vai argumentar. Para quem já viu o nosso webinar sobre jornada do cliente, é aquele cara que vai pular de etapa, né? Ele está lá na tomada de decisão, fala, agora eu vou comprar. Ele faz volta todo o processo e vai lá para uma pergunta que às vezes a gente já respondeu 2, 3, 4, 5 vezes, né? Mas faz parte do jogo, tá, pessoal? Para quebrar um pouco dessas objeções, porque geralmente no ator observador ele vem carregado de várias perguntas e várias objeções e várias suposições, para que a gente consiga transcender e utilizar esse viés cognitivo como algo positivo no nosso processo de venda, a gente precisa ter na ponta da língua todas as informações sobre o meu produto ou meu serviço. E aqui quando eu falo ponta da língua, pode ser também que eu consiga ter lá no meu site tudo muito bem descrito, eu consiga ter todas as informações que ele precisa para sim tomar uma decisão mais certeira e mais assertiva e que não precise necessariamente que eu não desperte nele uma insegurança. Lembra que a gente viu lá que a principal necessidade do ser humano enquanto ser social é a segurança? Está ligado aqui também no ator observador, tá? Então, um ponto vem conectando ao outro. O próximo viés cognitivo, a gente está falando aqui da autoconveniência. Esse aqui é um viés que, quando a gente sabe utilizar muito bem ele, entende ele pode se tornar uma arma incrível para todo o nosso processo de venda. O que é o viés da autoconveniência? Lembra que a gente viu lá que uma das necessidades do ser humano é reconhecimento, ser valorizado? Aqui é um pouquinho ao contrário, tá? A gente quer ser reconhecido por algo bom, mas eu não quero ter a responsabilidade de tomar uma decisão que deu errada. Então, aqui é o seguinte: quando a gente usa a autoconveniência como viés cognitivo, pessoal, vai acontecer durante o processo de venda, muitas vezes é aquele viés que fala o seguinte: olha, comprei nesse site, mas se der errado tá tudo bem, porque foi tão baratinho, ou contratei aquela empresa, mas está tudo certo, porque se der errado, não tomei essa decisão sozinho, tá todo mundo aqui tomando a decisão comigo, porque ninguém quer ser responsabilizado por algo que deu errado. A gente quer ser reconhecido por algo que deu certo. Então, esse é um viés que ele vai existir. As pessoas sempre vão buscar dividir a culpa por algo errado. E quando a gente consegue entender esse viés, ele vira uma arma para todo o nosso processo de venda. De novo, seja ela B2C, B2B, seja ela complexa, seja ela transacional. E isso pode acontecer sim para quem trabalha online. Um exemplo é esse que eu dei. Olha, isso aqui foi, se algo der errado, está tudo bem, porque o preço que eu paguei foi muito legal. Então a gente precisa entender que essa autoconveniência, ela vai existir o tempo todo e em todo o nosso processo de venda. Tá? A gente está caminhando já um pouquinho para o final da nossa conversa, onde a gente vai falar sobre gatilhos mentais e venda, tá? Os gatilhos mentais eles são muito vistos no livro Armas da Persuasão, né? Então a gente pode utilizar ele sim
para buscar um sim, para persuadir o nosso cliente. E vamos lá, né? Persuasão não necessariamente é algo negativo, é o poder de argumentação que eu tenho sobre algo, tá? Isso é super importante. E a gente trouxe aqui os 8 principais gatilhos mentais que podem ser utilizados na venda: autoridade, prova social, coerência, fuga de dor e busca de prazer, memória afetiva ou emoções. Lembra do efeito Halo que eu falei agora há pouco? Ele entra como um gatilho mental quando a gente consegue trabalhar muito bem com ele. Gatilho mental de reciprocidade, gatilho de urgência e escassez. Primeiro deles, a autoridade, né? O que é o gatilho de autoridade? É onde a gente consiga passar confiança naquele cliente, seja eu ser autoridade naquele mercado ou eu conhecer muito bem sobre aquele produto ou aquele serviço que eu estou fazendo, tá? Ninguém compra de quem não tem autoridade, de quem não sabe o que está fazendo e não sabe o que está falando. Isso também vale para quem trabalha com venda transacional. Ninguém vai comprar de quem não utiliza os melhores insumos, que o produto não seja bom, porque isso já é básico do nosso processo. E quando eu utilizo esse gatilho mental, eu tenho uma chance de fechamento de venda muito maior do que se eu não utilizar esse gatilho mental na venda, tá? É por isso que a gente vê várias empresas se tornando autoridades em mercados específicos. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala, por exemplo, em Tesla, a gente entende que eles são autoridades em energia renovável, em locomoção. A gente consegue entender, por exemplo, que a Apple é autoridade em tecnologia. A gente consegue entender que a OpenAI é autoridade em inteligência artificial no momento, porque eles conseguiram utilizar esses gatilhos mentais e isso entrou na nossa cabeça e a gente comprou eles como assim. Isso é o gatilho mental de autoridade. Sabe tanto sobre aquele assunto e consegue falar tanto sobre ele, tem tanta influência que ele se torna autoridade naquilo. Isso vale para vendedores, para marcas, para empresas, tá, pessoal? Utilizem o gatilho de autoridade nas vendas de vocês. Isso faz uma diferença muito grande. O próximo gatilho mental, ele é o de prova social, né? O que é a prova social? Você não tem uma propensão maior de compra quando a gente indica um produto, quando teu amigo fala dele, esse é o gatilho de prova social. Não é à toa, pessoal, quando a gente visita, por exemplo, um site de uma empresa, tem lá o depoimento dos clientes, a gente tem lá, por exemplo, quando eu faço uma compra online, daí aqui eu vou citar Mercado Livre, Shein, Shopee, onde a gente vai ver lá, e quem consome dessas plataformas vai lá geralmente no final do anúncio para ver a foto e o depoimento de quem já comprou, é ou não é verdade? Isso é o gatilho de prova social sendo utilizado na prática. Isso gera conexão. Lembra que conexão é uma das necessidades humanas? De fato, eu preciso entender se aquele produto ou aquele serviço que eu estou adquirindo ficou legal em alguém, fez bem para alguém, né? Se eu tenho alguém próximo a mim que está consumindo, esse é o gatilho de prova social, tá? Então, deve ser utilizado em todo o processo de venda. E daí, vou ficar redundante aqui, né? Vendas físicas, vendas online, vendas complexas, vendas transacionais, B2B, B2C. Você pode utilizar todos esses gatilhos em qualquer processo e qualquer mapeio da jornada de venda que vocês tenham, tá? Principalmente para quem é vendedor, escuta bem esses gatilhos que você pode utilizar ele todos os dias. Próximo gatilho é o gatilho da coerência. Aí, pessoal, também é algo que é básico, né? A gente não, ninguém compra de quem é incoerente, de quem é pego na mentira, de fato, né? A gente não pode se contradizer. Então, o gatilho mental da coerência, ele vem alinhado principalmente com o gatilho de autoridade, tá? E aqui, muitas vezes, as pessoas erram um pouquinho a mão. Quer ver um exemplo? A gente vai lá, a gente está em período de Black Friday, está entrando Black Friday no mês que vem. Daí a empresa sobe os preços para dar um baita descontão e parecer que aquele desconto seja muito grande, mas na prática ficou tudo pela metade do dobro, né? Então a gente precisa ser coerente, utilizar esse gatilho mental da coerência, ele é um gatilho mental. Lembra que a gente falou do perfil do consumidor? O cara é conectado, tem muita informação, sabe de tudo o tempo todo, ele é consciente? Galera, não sejam
pegos na mentira. Esse cara sabe que você não está sendo coerente na tua oferta, naquilo que você está falando. Então, você tem que ser muito coerente em todo o processo de venda, tá? Por quê? Isso também está linkado ao quarto gatilho mental, que é o de fuga de dor e busca de prazer. O ser humano tem isso. A gente viu que é uma das necessidades básicas, né? A gente sabe que a gente quer evoluir, que a gente quer ter segurança, né? Então, esse gatilho faz com que a gente consiga demonstrar o quanto que aquele cliente ele é importante para aquela empresa ou para aquele vendedor, tá? Esse é um gatilho que faz com que a gente consiga demonstrar isso para ele. Entender da maneira correta, entender, fazer perguntas e estar de fato se importando com o que aquele cliente está dizendo. Isso também vale para atendimento B2B, para atendimento B2C, para vendas complexas, para vendas transacionais, né? É dar ouvido ao teu consumidor, tá? Isso faz com que esse cliente ele queira sair da dor dele, queira buscar o prazer, que ele queira ser, é, vamos lá, né? A gente viu lá que a gente sempre busca ser reconhecido. E de fato, esse é um gatilho mental que vai atender aquela necessidade de reconhecimento. Outro gatilho mental que também pode gerar conexão e reconhecimento é quando a gente consegue utilizar o gatilho mental de memória afetiva e despertar emoções, acessar as emoções. A gente sabe que muitas vezes para vendas complexas e para B2B, atingir as emoções ela não é tão simples, tá? Agora, aliás, atingir as emoções ele não é tão simples, mas a memória afetiva, de fato, às vezes a gente consegue trazendo reconhecimento, conexão, tá? A gente pode utilizar de exemplo aqui a propaganda da Coca-Cola no Natal, né? A gente vê todo o Natal, podem observar, vai estar próximo aqui propaganda Coca-Cola do Natal. É geralmente uma família feliz, reunida, e que desperta na gente aquela memória afetiva, aquela emoção de estar com a família, de estar todo mundo reunido, de estar todo mundo em paz e celebrando com a Coca-Cola gelada na mesa. Então, a Coca-Cola com essa propaganda está despertando na gente o gatilho mental de memória afetiva e emoção. Então, quando a gente trabalha com as emoções, trabalha com a memória afetiva do nosso lead, do nosso cliente, a gente tem uma chance muito maior de fechar a venda e isso pode ser utilizado como gatilho de fechamento de venda, tá, pessoal? Então, tentar acessar isso com o cliente e vamos lá, a gente só vai conseguir fazer isso quando eu conheço muito bem o meu cliente, quando eu tenho isso muito bem definido, é muito mais fácil da gente criar essas conexões, da gente acessar essas memórias afetivas e acessar essas emoções. Isso está ligado também ao sexto gatilho mental, que é o famoso efeito Halo, né? A gente viu lá que ele é um viés cognitivo que pode influenciar no nosso processo de venda de maneira negativa, mas aqui ele pode ser um gatilho mental. Eu posso escolher como que eu quero que o meu cliente me veja sem eu precisar falar uma palavra. Me devendo foi muito atenciosa comigo, ele me deu um desconto que ninguém deu, ele está preocupado com o processo, ele me entendeu, está sendo recíproco essa troca. Isso é um gatilho mental que pode nos ajudar muito no processo de venda, tá? E o perceptível por todo mundo, né? Que é o só amanhã, né? Então, que é essa oferta vai até amanhã, ou eu só consigo fazer isso nesse período determinado aqui de tempo, tá? Então é o gatilho de urgência e escassez, onde a gente busca sempre encurtar o nosso processo de venda. Só que, pessoal, lembra do gatilho lá de coerência? Você nunca pode utilizar o gatilho de escassez e urgência e esquecer do gatilho de coerência, tá, pessoal? Eu não, se for só amanhã, é só amanhã. Essa promoção é por tempo determinado, vai ser por tempo determinado. É só quanto durarem os estoques, vai ser só quanto durarem os estoques. Gatilho. Então a gente conseguiu ver aqui até agora quais são os principais vieses cognitivos e como isso pode se transformar em gatilho mental para que a gente consiga trabalhar com o nosso processo de venda, tá? E para finalizar aqui o nosso webinar, que eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, a gente vai falar sobre qual que é o papel do vendedor hoje, né? A gente sabe que o vendedor hoje ele é muito mais consultivo
do que propriamente um tirador de pedido, né? Então, a gente entendeu que esse vendedor ele precisa, primeiro, ouvir o teu cliente, ouvir o cliente dele, tá ali disposto no dia a dia, mas ele tem algumas características e alguns pontos que a gente precisa trazer. Primeiro deles, a gente precisa, qualquer vendedor precisa ter domínio de ferramentas digitais. Ele vai sim precisar ser um cara muito conectado, vai precisar ter um atendimento omnichannel, tá? Então, sim, a gente precisa entender que o nosso cliente está conectado o tempo todo, e a gente precisa atender eles de vários canais diferentes, físicos ou online. Terceira característica desse vendedor, análise de dados. O cara que, para ele evoluir, ele precisa sim entender os dados é ter educação contínua, é sempre buscar conhecimento, tá? Então, para um vendedor que ele quer se tornar não um tirador de pedido, mas sim um consultor, um porto seguro para o seu cliente, ele precisa passar essas etapas. E daí eu quero fazer um desafio aqui para quem está assistindo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Se você é vendedor, se faça essas perguntas. Se tem domínio de ferramentas digitais? Se é um cara omnichannel? Você analisa seus dados, os dados dos seus clientes, tem foco no cliente, você está sendo adaptável, está conseguindo se moldar, você está buscando conhecimento o tempo todo, você está buscando conhecimento o tempo todo. E para quem é gestor, a tua equipe está fazendo isso? A gente está buscando. A ideia desse conteúdo aqui, desse bate-papo de hoje, é justamente a gente saber que as coisas mudaram, o consumidor mudou e a gente tem várias técnicas que podem nos ajudar no dia a dia. Então, pessoal, para finalizar aqui o nosso bate-papo, tá no link da bio aqui do Instagram e também do YouTube o nosso número de WhatsApp. Então, chamem a gente no WhatsApp que a gente vai disponibilizar para vocês um e-book que é o guia definitivo de como vender mais pelo WhatsApp. É um apanhado de técnicas, tá? Porque algumas a gente já trouxe aqui hoje, mas ele é um e-book para vocês disponibilizarem para a equipe de vocês ou vocês mesmos melhorar um pouco as técnicas, principalmente de canais digitais, com um foco maior aqui no WhatsApp. Fechado, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, todo mundo que está aqui no Instagram, que está aqui no YouTube.